Dentre as sensações que o bebê não conhece, essas sensações do intestino, de toda a digestão intestinal, é algo que o bebê não conhece. E muitos bebês, ele reagem a essas coisas novas com choro, com a espremedeira, certo? E isso não é cólica, isso é natural. E não tem medicação para disquesia, gente, não tem. Mas a gente pode ajudar o bebê. Então, gente, eu preciso muito falar com vocês sobre cólica, exatamente porque muito do choro que nós temos como cólica pode não ser cólica. Você sabia disso? Olá! Pode não ser cólica. Por que, gente, que pode não ser cólica? Exatamente porque existe uma outra palavrinha que muitas pessoas não conhecem ainda, tá? Que a gente tem como cólica, os sintomas, né, da disquesia, essa é a palavra. O sintoma da disquesia pode, né, é sempre relacionado com cólica, coloca tudo no pacote da cólica, mas na verdade disquesia ou disquésia não é cólica, né? Disquésia é uma imaturidade que também a gente pode identificar como aquela espremedeira, né, que é mais comum, que as mães conhecem. Então, disquesia é aquela espremedeira, né, que o bebê fica vermelho, fica irritado, ele chora. Olá! O bebê chora. Esse choro, né, acaba dando aí aquela aflição na mãe. Então, esse choro dessa imaturidade que é intestinal faz o bebezinho espremer, ficar vermelho, ficar com a barriguinha enrijecida. Esse choro é causado pela disquesia, né, que é essa espremedeira, tá? Que é uma imaturidade que só o tempo, na verdade, para que esse bebê possa amadurecer e assim se não ficar tão incomodado com essas coisas, que é algo comum, né? Porque nós humanos é comum, a gente precisa se esforçar para fazer as nossas eliminações, também para soltar gases, e o nosso bebê ele não entende isso. Porque se a gente for pensar, o bebê vivia dentro do útero. Dentro do útero o bebê não precisava se esforçar, né? É uma casa magnífica. Ele não precisava se esforçar nem para comer, porque lá ele recebia os alimentos pelo cordão umbilical. Ele não precisava processar alimentos no seu intestino. Ele não precisava também, gente, fazer esforço para fazer cocô. Dentro do útero, não. Então, o bebê nasceu e ele já tem que se adaptar a isso. Ele precisa entender que ele tem que se esforçar para se alimentar. A sucção, você já observou um bebê mamando como que ele se esforça? Todo esse músculo aqui da face se movimenta. Também você percebe que ele fica todo suado, é um esforço danado, né? E com relação, gente, à eliminação, é algo que realmente o bebê não conhecia aquelas sensações. Dentre as sensações que o bebê não conhece, essas sensações do intestino, de toda a digestão intestinal, é algo que o bebê não conhece. E muitos bebês, ele reagem a essas coisas novas com choro, com a espremedeira, certo? E isso não é cólica, isso é natural. E não tem medicação para disquesia, gente, não tem. Mas a gente pode ajudar o bebê. Como que a gente vai ajudar o bebê? É exatamente com processos naturais, com métodos naturais. Principalmente mediante a crise de choro, né? Aquele choro que a gente não consegue acalmar o bebê, que ele fica irritado, chorando, e a gente fica desesperado, o bebê não mama, não se alimenta. Como que a gente vai ajudar o bebê nessa crise de choro? A gente já tentou amamentar e ele não quis mamar. Você já ofereceu também outras coisas, fez contato pele a pele? Espero que sim, porque eu gosto de orientar isso. Geralmente, quando o bebê começa a chorar, a gente fica desesperado, a gente fica com muito medo, a gente já procura uma medicação, a gente quer medicar o choro do bebê. Eu quero te falar que não precisa medicar o choro do bebê causado pela disquésia, tá? Nós vamos o quê? Acolher esse choro e oferecer para o bebê métodos naturais. Porque também, outra coisa que é importante falar para você,
que a cólica que a gente tem como essa imaturidade, que na verdade não é cólica, é disquesia, também causada pelo bebê, que nasce muito tenso. Gente, os nossos bebezinhos, eles nascem muito tensos. Você já observou um bebê recém-nascido? Ele nasce tenso, a mãozinha fechada, os braços tensos, virados para dentro. E essa dificuldade que os bebês recém-nascidos têm de relaxar, causa também um incômodo no bebê. Eles são um pouco mais irritados devido a essa dificuldade que eles têm de relaxar. Então, os métodos que ajudam esse bebê a relaxar são os mesmos métodos que vai ajudar o bebê nos incômodos intestinais, que são métodos de relaxamento natural, que eu sempre falo aqui no Instagram sobre eles. Então, primeiro, o bebê tá chorando, você não conseguiu acalmar ele, a primeira coisa que a gente faz é pegar no colo e pôr no peito. Se o bebê não acalmou, você pegando no colo e colocando no peito, vamos para o passo 2. Qual é esse passo? O contato pele a pele. Eu falo passo 2 porque a gente pega no colo e põe no peito, é o passo 1, tá, gente? Então, pega o bebê, tira a roupinha, deixa só de fraldinha, você também tira a blusa, você vai abraçar esse bebê, você vai embalar o bebê, andar pela casa, conversar com ele ou fazer o chiado, que é o ruído branco, tá? E ele se acalmando, você já traz para amamentar, porque vocês sabem, né? Pessoas que acompanham aqui no Instagram, no meu Instagram, sabem disso, que a sucção é uma analgesia para o bebê. Também ajuda muito o bebê a se acalmar em qualquer desconforto, seja intestinal, seja corporal. Então, se o bebê acalmou e aceitou mamar, é super positivo. Mas se ele ainda não se acalmou, nem adianta oferecer a amamentação. Para um bebê recém-nascido de dias, eu falo muito aqui no Instagram para os bebês recém-nascidos de até 7 dias, porque eu sei que é o momento mais difícil do pós-parto, principalmente porque nós temos dificuldade de lidar com o choro do bebê. Nós temos o choro, aquele choro que a gente não consegue acalmar o bebê como cólica, mas dentro desse choro que a gente não consegue acalmar, tem a disquésia, que não é cólica, gente. Então, estou explicando para vocês que a disquésia é algo natural. Também, alguns autores consideram a disquésia aquela espremedeira que o bebê dá. Acabou que eu nem consegui olhar aqui para vocês, gente. Boa noite, desculpa aí, tá? Vocês estão entrando, eu tô falando aqui. Mas manda aqui a dúvida de vocês, porque eu quero sim ajudar vocês a entender esse choro do bebê. Então, a disquésia, gente, é causada também pela imaturidade intestinal do bebê e não tem medicação para ela. Eu quero que vocês atentem bem para isso. Não tem medicação para disquésia. E muitas vezes a gente quer medicar o choro do bebê. Se esse choro está associado a essas coisas que eu falei para vocês, que é um bebê que é imaturo, que não consegue identificar esses processos do corpo dele, de digestão de alimento, porque, gente, dentro do útero o bebê não se esforçava para nada. Dentro do útero era uma casa maravilhosa, vocês podem ter certeza disso. O bebê lá, ele não precisava se esforçar para sugar, ele recebia alimentos pelo cordão umbilical, ele não precisava se esforçar para eliminar, né, a questão digestória dele, eliminar as fezes, não tinha esse esforço, mas ele nasceu. E junto com todos os estímulos e sensações que esse bebê tem no início da vida, ele ainda precisa entender que ele tem que fazer esforço para sugar. Para quem observa um bebê aí sugando, sabe o esforço que esse bebê faz ao sugar. Os músculos da face se movimentam. É um bebê que termina de sugar, tá todo suado, não é? E também, gente, é um bebê que quando tá fazendo lá o esforço lá do número 2, ele fica irritado. Ele se espreme, ele chora, o abdômen dele fica rígido, certo? E o que acontece? Isso é disquésia. Isso é natural. É a imaturidade dele intestinal. Com o tempo ele vai entender que esses processos é necessário. E como eu falo também, eu gosto de falar isso, tem um choro necessário, né? Todo mundo para desenvolver, para crescer, tem essa parte do desenvolvimento que é um sofrimento, mas não é um sofrimento ruim e maldoso, é um sofrimento bom, gente. Mas o que eu tô falando para vocês?
A gente não vai deixar esse bebê chorando de jeito nenhum, tá? Não vamos deixar o bebê chorando, é por isso que eu tô aqui falando com vocês. Que a gente pode e temos métodos naturais para ajudar esse bebê com esse desconforto que é a maioria dos bebês. Então, gente, esse choro que você vê a maioria das mães preocupada porque é cólica, já tá comprovado que a maioria desses bebês não sentem realmente a cólica. Eu vou falar pra vocês o que é cólica daqui a pouco. Eu tô falando, batendo na tecla da disquesia, porque é algo muito importante e eu preciso que vocês entendam sobre isso. A disquesia é algo muito natural, mas a gente pode sim ajudar esse bebê nesse desconforto, tá? Que é causado aí por essa espremedeira do bebê, porque ele não entende que ele precisa fazer esforço para eliminar aí as fezes, que ele precisa se esforçar também para soltar os gases, gente. E eliminar fezes, soltar gases é algo comum do ser humano. Ele precisa aprender isso. Vocês compreendem isso? É por isso que eu quero que vocês entendam essa questão da disquesia. Então, assim, a maioria dos bebês foi comprovado que sente a disquesia, porque essa disquesia é essa imaturidade. E também outra coisa importante que eu quero falar pra vocês. Os bebês, eles nascem tensos, vocês percebem que os bracinhos dele é voltado pra dentro, né, as mãozinhas fechadas. Então, tem bebês que têm muita dificuldade de relaxar, eles são tensos. E quando esse bebê tem dificuldade de relaxar, ele sente um desconforto, né? Essa dificuldade de relaxar causa um desconforto no bebê. E é por isso também, isso a gente tem como cólica, mas foi comprovado que é disquesia. Por que é disquesia ou disquesia? Por quê? Porque são processos naturais. Vai ser chorando também que o bebê vai entender que ele tem espaço, que ele pode abrir suas mãozinhas. O choro do bem, tá, gente? Mas a gente não vai deixar o bebê chorando. E eu vou falar agora pra vocês o que a gente pode fazer para ajudar nesse choro do bebê causado pela disquesia. Algo natural. Disquesia não se medica, gente. Eu quero falar isso pra vocês, quero que vocês entendam, fique claro aqui. E o que a gente pode fazer para ajudar o bebê nesse choro dele aí causado pela disquesia? Relaxar. Métodos que causam relaxamento corporal no bebê. E quais são esses métodos? Como eu falei, o bebê começou a chorar, a gente logo pega no colo, é intrínseco da mãe pegar o bebê no colo. Pega o bebê no colo, oferece o peito. Ele não se acalmou, faz contato pela pele, tira a roupinha dele, põe ele aqui, anda pela casa, conversa com ele, tenta o contato pela pele. Algumas pessoas já fazem a técnica dos 5 S's, que é enrolar, pôr de lado, balançar, chiar. E se ele se acalmar, colocar no peito para amamentar, tá? E outra coisa, né? Então, aí vai indo, depois de 5 S's, a gente pode, não se acalmou, tentou mamar, não conseguiu, a gente vai pro banho terapêutico do bebê. Qual é o banho terapêutico? Tem vídeo aí, viu? Tem vídeo aqui no Instagram sobre esse banho terapêutico. O banho terapêutico, gente, pode ser dado a qualquer momento, de qualquer idade do bebê. O banho higiênico é só uma vez, como eu já expliquei aqui pra vocês. O banho que é com sabonete é somente uma vez, mas o banho terapêutico é com uma finalidade. Se esse bebê tá chorando, você não conseguir acalmar, você pode sim fazer uma água morninha, aquela água que você percebe a temperatura, sabe, que é relaxante. A água tem essa propriedade de relaxar, tá? E esse banho pode ser dado, né, na banheira, com mais água, né? O bebê tem que ficar praticamente com o pescoço, assim, cabeça e pescoço pra fora, então a água tem que ficar até a linha do ombro do bebê. Pode fazer esse banho de chuveiro, também tem vídeo aqui falando do banho de chuveiro. Pode fazer o banho de ofurô, que eu acho super 10. O ofurô, ele realmente, para essa questão da disquesia, é perfeito. Eu que trabalho com furô, eu percebo o tanto que as mães vê a diferença na mesma hora que faz o banho de ofurô no bebê que tá com esse choro aí causado por esse desconforto que a gente explicou aqui. Gente, é muito poderoso. Eu fiz o banho no meu filho com 4 dias de vida de ofurô, que solucionou muito o choro que ele estava sentindo quando eu não sabia o que fazer mais. E foi perfeito. Então, assim, é muito bom. Por quê? Porque o ofurô, ele realmente já tem um formato
que o bebê vai se lembrar do útero, e também porque o bebê ele não vai ficar pendurado pelo pescoço. Muita gente pensa e sente insegurança de fazer o banho de ofurô porque o bebê fica lá no pescoço, né? Não é, o bebê fica sentadinho no fundo do balde e a gente fica ali só deixando ele relaxar. O legal é porque realmente a água dentro do ofurô bate até assim, né, no ombro do bebê, que é mais incrível ainda, tá? E o principal disso também é porque o bebê vai se lembrar do útero. E a água, gente, a água tem esse poder. Às vezes a gente não sabe, né? O bebê não fala, então o bebê pode estar com um incômodo em um local que a gente não identificou, que a gente não conseguiu. A gente tentou até fazer massagem, mas a gente não conseguiu entender qual é o local. A água tem essa finalidade. Quando a água toca algumas regiões do nosso corpo, a gente relaxa profundamente. E esse relaxamento faz o quê? O bebê se acalmar, fazer ele parar de chorar, e aquele desconforto que ele estava sentindo já não sente mais, né? Então, às vezes o desconforto do bebê é intestinal. Com o relaxamento causado pelo ofurô, pelo banho de chuveiro, até pelo banho de banheira, dependendo do nível da água, esse intestino do bebê, esfíncter anal, eles são até massageados durante esse banho e faz com que o bebê ele não tenha tanta dificuldade para eliminar aí o cocô, né, as fezes do bebê, que é o que faz ele realmente se sentir muito incomodado e por isso que ele se espreme, tá? E esses banhos e esses métodos naturais também ajudam muito o bebê a relaxar. Aquele bebê que não é o bebê que espreme, mas é o bebê que se sente muito tenso e tem dificuldade de relaxar, são bebês que o banho também vai ajudar a ele relaxar. E não só o banho, você pode também utilizar um sling, por exemplo, né? Então depois eu posso fazer uma live só com sling para vocês identificar como que é, na verdade, utilizado o sling no bebê, tá? E também ajuda muito nesse desconforto causado pela disquésia. Então, tá tudo bem. Falei sobre a disquésia, agora eu vou falar das cólicas. O que, na final, são as cólicas que a gente tem, que parece que todo bebê tem. Na verdade, a minoria dos bebês tem cólica, tá? Vou falar a verdade para vocês. Então, cólica, de acordo com as pesquisas, é um choro incontrolável que dura até 3 horas, que acontece até 3 vezes na semana e pode durar até 3 semanas. É as regras dos 3. 3, 3, 3. 3 horas de choro, 3 vezes na semana e durar até 3 semanas. E geralmente começa os episódios quando ele, depois, na segunda semana de vida, quando a amamentação já está mais estabelecida, que os bebês começam a ter essas reações. Então, esse bebê que chora incontrolado, que dura até 3 horas, que você não sabe o que fazer, é uma irritabilidade mesmo. Esse é o choro de cólica mesmo, tá? E essa cólica, sim, a cólica, ela pode ser medicada pelo pediatra, tá? É importante que seja passado pelo pediatra. É muito comum as mamães automedicarem seus bebês, mas é isso que eu tô falando pra vocês. Às vezes o bebê não precisa de medicação, às vezes não é cólica que o bebê tá sentindo, ele realmente precisa comunicar aí com vocês que, na verdade, é um desconforto intestinal, que o relaxamento, né, natural vai ajudar e não precisa de medicação, tá? Então, eu quero falar isso com vocês porque, sim, a cólica tem medicações que alguns pediatras passam que previnem as cólicas e tem outros que ajudam no incômodo que as cólicas causam no bebê. Mas isso que eu tô falando para vocês. Todas as medicações que são dadas para a cólica ainda não tem nenhuma comprovação científica dos seus benefícios e também dos malefícios. Então, para as mamães que têm essa preocupação, é melhor que a gente consiga aí ajudar e eliminar esse choro, acabar com esse choro de maneira natural, com esses métodos que também vai aumentar a conexão do bebê com você. E que é o principal, você vai começar a entender a linguagem do seu bebê. Sabe quando o bebê começa a chorar e você já consegue identificar o que ele deseja, o que ele quer? Então, é exatamente isso que eu quero trazer aqui para vocês. Eu quero que vocês, mamães, compreendam que
além de você se cobrar para calar o choro do seu bebê, eu desejo que vocês consigam acolher o choro do bebê e entender o que aquele choro quer dizer para você. Eu quero que a gente consiga deixar de pensar tanto que o choro é sofrimento e é algo ruim, porque o choro pode ser sim um convite à conexão e à comunicação com você, porque é a única forma que esse bebê tem de comunicar com você, tá certo?